Brennan monorail foi uma invenção notável do início do século XX, que demonstrou uma engenharia inovadora e muito à frente de seu tempo. Apresentado ao público em 1910 por Louis Brennan, esse trem operava em um único trilho e mantinha-se perfeitamente equilibrado graças a um mecanismo giroscópico. Suas características mais impressionantes incluíam a capacidade de inclinar-se nas curvas sem necessidade de intervenção do motorista e manter a estabilidade, apesar de operar em apenas um trilho. Isso oferecia vantagens como velocidades maiores, custos reduzidos e menos material para a construção em comparação com os trilhos convencionais. O segredo do trem estava em um giroscópio, um dispositivo capaz de manter a orientação com base nos princípios do momento angular. O giroscópio instalado dentro do trem de Brennan detectava e corrigia instantaneamente qualquer inclinação ou desequilíbrio, garantindo que o trem permanecesse ereto e proporcionando uma viagem suave. Isso significava que os passageiros experimentavam estabilidade, mesmo durante curvas fechadas ou terrenos irregulares. Eficiência do trilho único. O monorail de Brennan exigia metade dos materiais de uma ferrovia convencional, tornando-se potencialmente mais econômico. Sua capacidade de inclinar-se nas curvas sem descarrilar permitia velocidades mais altas. Versatilidade. Diferente dos monotrilhos modernos elevados, o design de Brennan poderia ser adaptado às infraestruturas ferroviárias existentes. Apesar de sua genialidade, o Brennan monorail enfrentou obstáculos práticos e financeiros que impediram sua adoção em larga escala. Acabou se tornando um exemplo fascinante de engenharia inovadora, mas não uma solução comercialmente viável. Hoje, é lembrado como uma extraordinária peça de tecnologia que demonstrou o poder e o potencial dos sistemas giroscópicos, que continuam vitais em várias aplicações modernas, como aviação, robótica e exploração espacial. O princípio básico é que, se você girar um disco muito rapidamente, seu momento angular tentará mantê-lo perfeitamente estável. Se você tentar incliná-lo nessa direção, ele começa a girar no eixo vertical. Mas, em vez de incliná-lo, se fizermos com que ele processe, na verdade ele inclina o disco na direção oposta. É por causa disso que um giroscópio. Brennan viu isso como uma chave para manter seu trem equilibrado e por isso, ele fez experimentos colocando uma pequena roda de inércia em um modelo de trem e conectando a um motor elétrico. Inicialmente, isso funcionava e sempre que o trem começava a cair, o disco processava e mantinha o trem ereto. O problema era que quando o trem virava, o giroscópio não girava junto, pois estava tentando manter sua posição no espaço. Do ponto de vista do trem, o giroscópio estava precessando, o que fazia o trem se inclinar e sair dos trilhos. Ambos os giroscópios estavam conectados por uma engrenagem, de modo que, quando um giroscópio precessava, o outro precessava na direção exatamente oposta. Quando o trem fazia uma curva, ambos os giroscópios queriam manter-se na mesma direção, mas isso era impossível. Assim, ambos os giroscópios eram forçados a girar com o trem, e essa precessão indesejada se cancelava. Com mais um problema resolvido, Brennan começou a trabalhar no protótipo em tamanho real, que ele poderia testar com passageiros reais. Era um veículo de 12 metros de comprimento e 22 toneladas, com 2 giroscópios enormes girando a 3.500 RPM. Mas ao escalar seu design, surgia um grande problema. Agora que havia peso considerável envolvido, os giroscópios não estavam apenas lutando contra sua própria rotação, mas também contra a força da gravidade tentando derrubar o trem. Isso era bem mais fácil de superar no modelo menor de Brennan. Mas com 22 toneladas agora tentando derrubar o trem, os giroscópios precisavam ser muito mais fortes. Para que o monorail de Brennan se mantivesse perfeitamente equilibrado, ele precisava superar seu próprio peso, que estava constantemente tentando derrubar o veículo. À medida que se inclinava, o centro de gravidade se deslocava e o veículo era puxado cada vez mais para baixo. A precessão natural não era forte ou rápida o suficiente para manter o trem estável, então Brennan encontrou uma nova solução. Ele percebeu que a chave para tudo isso era controlar a precessão do giroscópio. Ao precessá-los intencionalmente mais rápido do que normalmente precessariam, uma força mais forte seria gerada para corrigir a posição do veículo. Ele conectou os giroscópios a um motor a gasolina e os colocou em invólucros selados a vácuo para reduzir o atrito. Mesmo que a energia acabasse, os giroscópios continuariam girando por até 30 minutos antes que o trem pudesse cair. Ele colocou os giroscópios em um único gimbal, permitindo que todo o sistema girasse sobre o eixo de rolagem do trem. Os eixos de cada giroscópio saíam do invólucro e se posicionavam entre duas placas guia,
que estavam fixadas ao chassi do trem. À medida que o trem inclinava, os eixos entravam em contato com uma das placas e o atrito fazia com que girassem como uma roda no chão. Isso faria com que os giroscópios precessem muito mais rápido do que o design anterior, empurrando o trem de volta ao equilíbrio. O problema era que as vibrações faziam os giroscópios saltarem nas placas guia, e isso impedia que eles produzissem uma força suave e proporcional no trem. Então, Brennan removeu as placas guia e encontrou uma solução ainda melhor. Ele fixou os giroscópios ao chassi do trem para que girassem junto com o trem. Quando o trem inclinava, os giroscópios faziam seu trabalho usual e começavam a precessar naturalmente. No giroscópio da direita, seu eixo estava diretamente conectado a um mecanismo que controlava uma haste atuadora. Essa haste estava ligada a uma alavanca e duas válvulas que controlavam o fluxo de ar comprimido. Esse ar comprimido seguia dois tubos que entravam nas extremidades de um grande tubo que passava pelo centro do giroscópio. Dentro desse tubo havia uma cremalheira, colocada entre os dois giroscópios, que poderia se mover para frente e para trás, girando-os. Quando o trem inclinava, os giroscópios precessavam e o braço atuador inteligente ativava as válvulas. Ao fechar uma das válvulas, o ar comprimido passava por um dos tubos e entrava em uma das extremidades do tubo. Isso aumentava a pressão, empurrando a cremalheira e forçando os giroscópios a precessarem na direção oposta até que o trem retornasse ao equilíbrio. Tudo isso acontecia instantaneamente e os giroscópios reagiam antes que o trem ficasse desequilibrado demais. A chave aqui é que o ar comprimido atuava como um sistema pneumático, permitindo que uma força menor produzisse uma força muito maior. A força do ar comprimido se distribuía igualmente pelo ar no tubo. Quando chegava ao pistão maior, a mesma força era multiplicada por uma área maior, fazendo com que o pistão fosse movido com uma força muito maior do que a que os giroscópios poderiam gerar sozinhos. Esse sistema genial pegava a força do trem inclinando e a multiplicava contra si mesma, criando um trem que sempre queria se manter nivelado. O trem de Brennan era tão forte que, mesmo se todos os passageiros ficassem de um lado, o trem permaneceria perfeitamente equilibrado. O protótipo de Brennan foi um grande sucesso e, na época, realmente parecia ser o futuro. Porém, infelizmente, os investidores não estavam confiantes no design. Trens de 2 trilhos já estavam bem estabelecidos naquela época, e o fato de que cada vagão precisaria de seu próprio giroscópio fez o projeto ser abandonado.